noite. O Observatório da Imprensa foi a Londres ouvir um jornalista brasileiro que há mais de 2 décadas não vem ao seu país de origem. Em entrevista a Alberto Dines, ele fala do saudoso e tranquilo Rio de Janeiro dos anos 40 e 50 e que hoje está apenas em sua memória. Vamos à entrevista. Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Apesar desse sol, desse dia bonito, nós não estamos no Brasil. Nós estamos em Londres, na primavera londrina, que se parece muito com o outono brasileiro, sobretudo o outono do sudoeste brasileiro. E nós estamos aqui entrevistando um dos brasileiros mais ilustres no Brasil e um dos mais conhecidos em Londres. Londres, como vocês sabem, é o lugar preferido do exilado brasileiro. Isso começou ainda no século XIX, Pós da Costa, Dom Pedro I, Joaquim Nabuco, depois Rui Barbosa. Os exilados brasileiros gostam de Londres. E nós estamos aqui, nesse magnífico jardim, entrevistando Ivan Less, publicitário, jornalista, autor, radialista, músico, o que vocês quiserem, mas um grande brasileiro e uma grande figura intelectual da vida brasileira dos últimos 30, 40 anos. Ivan Less, o que você veio fazer em Londres? Eu vim dar uma conferida. Uma conferida? Não, uma conferida. Você falou que é o lugar favorito do exilado. O exilado, em primeiro lugar, a minha Londres tem 2 etapas. Eu morei aqui de 68 a 72. Saí do Brasil a primeira vez em 68, com destino já a Londres. 68 era um bom ano para você sair do Brasil. Nada de político e tal, mas enfim, dá uma conferida, porque o nosso natural é ir para Nova York. Meu Deus do céu, eu morei em Nova York, eu comecei... Você foi criado? Exatamente. Então eu falei, bom, Nova York acho que já manjo. Vamos ver como é o negócio no original. Então, para fazer o trocadilho inevitável, em sendo original, dei uma chegada a Londres para conferir. Gostei, vim para trabalhar para a BBC como funcionário, fiquei 4 anos, 68, 72. Voltei para o Brasil, meio, não digo arrastado, mas meio contra a minha vontade, motivos pessoais que não vem ao caso. 72, ano do Sesc Centenário. Também não era um ano sensacional para voltar ao Brasil. E aí, então, uma vez lá chegando, constatei, falei assim, olha, estou ficando velho. Londres, uma cidade velha, antiga, sabe das coisas, combina mais com o meu crepúsculo. Então eu vim para cá, crepuscular, eu e Paulo Neruda, crepusculares que somos, vim para Londres porque aí então eu estava casado, eu tinha uma filha de 1 ano, tá entendendo? Então eu achei melhor morar em Londres e ele educar e cá ficar, e eu também cá ficar. E nunca mais você voltou ao Brasil? Eu nunca mais voltei ao Brasil. Há quantas horas que você está em Londres? Não, olha aqui, eu saí do Brasil, eu digo isso sempre, porque a gente não esquece, 20 de janeiro, foi o dia que eu saí, 20 de janeiro de 78, dia de São Sebastião. Como um bom carioca, né? O santo padroeiro. Então são 23 anos, 4 meses, 4 dias e umas 3 horas e meia, mais ou menos. Britanicamente. E o que você está fazendo aqui em Londres, Ivan? Bom, quando cheguei a Londres, eu estava como correspondente do Pasquim, mandava minhas turistas do Pasquim, fazia 1000 coisas com... Você fazia metade do Pasquim? Uns 4 pseudônimos, fazia bastante coisa. E dava, minha mulher trabalhando, dava para pagar a conta do armazém, o aluguel, o apartamento, nessa época não, só alugado. E voltei a colaborar com a BBC na base do freela. E fui ficando, o Pasquim foi no Beleléu. A BBC continuou. Aí eu fiz o circuito, não digo Elizabeth Adams, mas passei pelos jornais inevitáveis do Brasil. Então, vamos dizer, nesses anos eu escrevi para Veja. Deixa eu botar uma ordem cronológica, para mim é mais fácil. Eu moro em Londres, eles têm mania de datas, a gente sai daqui, tem uma placa, aqui morou fulano. A cronologia. E um dia vai ter minha plaquinha aí, tal, em português. Olha aqui, eu colaborei com Folha Ilustrada, Folhetim,
Jornal da Tarde, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, revistas, a Veja, Status, e fiz mais ou menos o percurso habitual que um sujeito semi-alfabetizado que se acha que sabe escrever faz, tá entendendo? Me diz uma coisa, você tocou num ponto muito interessante, que é justamente saber escrever. Você tem isso no sangue, quer dizer, Orígenes Lessa, pai, Elcio Lessa, mãe, não é? Tinha que dar Ivan Lessa. E meu avô e bisavô, que você não mencionou. Pois é, aí não... Olha, meu bisavô é Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro, autor de, não só de A Carne, que a garotada lia, Sim. meio na moita, assim, porque era um naturalismo picante e tal, mas ele era principalmente um polemista republicano, excelente jornalista, eu tenho em casa. Ele veio Procelárias. Mas ele Ele é meu bisneto, ele é pai de minha avó. de avó materna. Minha avó da mãe da Elsa. Mãe da Elsa. E ele, por exemplo, ele tem a gramática expositiva da língua portuguesa. Sim, a claro. gramática, tá entendendo? Daí esse seu apego... O meu avô da parte paterna, o pai do Orígenes, o Vicente Samuel, tem uma biografia de Martinho Lutero. Então, aqui em Londres, ou mesmo no Brasil, você poderia pendurar na porta assim, falando, na profissão desde 1860. Está no ramo No ramo desde established since tanto do tanto, tá entendendo? Então, eu, como um bom sapateiro, tento vender as minhas bobagens. Não, e Elcia Lessa, é preciso lembrar, ela foi colunista de O Globo durante, acho que foi a mais duradoura colunista. Ela começou como repórter, fazendo reportagens, e em 53 ela passa para a coluna diária. A Globetrotter. A Globetrotter, que ocupava a primeira página quase que inteira do segundo caderno, com a ilustração de Arcindo Madeira. Não sei se você lembra do português Arcindo Madeira. Não, tinha um bom traço, um desenho. Assim. E ela ficou esse tempo todo, até há pouco tempo. Ficou aí, quinzenalmente, mas ficou. Embora há uma certa injustiça, não é por ser a Elcia, mas há uma certa injustiça quando você pega a minha antologia de cronistas e tal, você vai encontrar com toda razão, merecidamente, de Rubem Braga, a Paulinho Mendes Campos, passando por Fernando Sabino e Antônio Maria. A Elcia é um pouco esquecida. Eu acho que em vida ela sentia um pouco esse esquecimento, assim, de ter sido relegado um pouco. O negócio também de ser mulher, né? O brasileiro é meio machista. Mas, no entanto, a Raquel de Queiroz era lembrada como cronista, fazendo aquela última página do Cruzeiro, se não me falha a memória. Ivan, você falou no Pasquim, fala um pouquinho, lembra um pouquinho para as novas gerações, o que foi o Pasquim? Eu só posso fazer, olha, o Pasquim, é tão difícil eu falar do Pasquim, porque cada vez que eu dei uma entrevista do Jaguar ou do Ziraldo... Você quer corrigir? Não, eu vejo assim, será que é verdade mesmo? Entendeu? Então tem tantas versões a respeito do... Mas a história é um pouco isso, né? A história é um pouco isso, não é verdade? Pode fumar? Pode fumar aqui? Pode. Eu escolho a mata do cigarro, mas é um de Fórmula 1, não se preocupe, tá? Olha aqui, o Pasquim é o seguinte... Pasquim começou... Deixa ele fumar, mas vocês não repitam o que ele está fazendo. Não façam o que eu faço. Mas olha aqui, o Pasquim começou em julho de 69, eu estava em Londres. Nessa época eu ainda passava as férias no Brasil, os amigos estavam vivos. A maior parte dos amigos estavam vivos, isso soltos, inclusive, que era raro. Soltos. Nas férias de 70... nas férias de 69 estavam começando a bolar o Pasquim, Taço de Cássio e tal. Então, resumindo, era o pessoal com quem eu bebia, que batia papo, Milor, Taço, Jaguar, Milor, evidentemente, Ziraldo. Era a patota, era a turma que eu bebia no bar. E tinha também já um grupo novo, que era o Reinaldo. Mas ainda não. Mas eu era apenas o sujeito que estava de férias. Mas lá veio o chato, na primeira semana, você lembra? Oi, Ivanzinho, quanto tempo? Nossa, na primeira semana de férias. Na segunda semana, eu falava, lá vem o chato, Ivan. Você sabe brasileiro como é que é.
Aí então o Tasso falou, você não quer mandar uma correspondência em Londres? Eu falei, tudo bem, eu tento. Mas eu comecei a mandar bobagem. Tá entendendo? Mas o que significou, assim, visto com perspectiva, o que significou o Pasquim na cultura brasileira, no jornalismo brasileiro? Porque afinal uma coisa é igual à outra, né? Olha aqui, isso você tirar melhor do que eu. Para mim, então aí entra a minha segunda volta ao Brasil, 72 que eu te falei, em que eu tinha uma proposta muito boa para um jornalão, mas muito boa mesmo em termos financeiros. E uma proposta hedionda, viu em termos financeiros, para o Pasquim. O Pasquim tinha sido estourado pelo nosso querido Tasso de Castro e tal. Só que lá estava vendendo 16 mil exemplares e Milor tinha pego o peão na unha. Então o Milor me chamou e falou, olha, a gente pode pagar pouco o negócio, você quer voltar ao Pasquim? Eu falei, meu Deus, se eu voltei para o Rio, eu não quero fingir que eu não estou no Rio, eu quero trabalhar com meus amigos, com o Efil, com o Jaguar, com o Milor, com o Ziraldo. Francis já tinha ido, eu tinha se mandado em julho de 71, quando eu fui para as férias de julho, no Brasil, Francis já tinha dado o salto para para Nova York. Essa que é o verdadeiro preferência nacional, como já foi. É mais recente, né? Mas enfim, então voltei e topei ficar como redator junto com o Sérgio Augusto. No Pasquim ganhando muito mal, mas me divertindo porque estava trabalhando com o Jaguar, aí eu remonto a 59, Revista Senhor, onde eu conheci. E dei muito certo com o Jaguar. O Jaguar é que mais deu liga. Daí o senhor foi expulso, foi por incompetência. Fiquei 9 meses ali, senhor, de abril a dezembro, substituindo o Adilson de Barros, o saudoso SNI. Mas não dei certo como redator da senhora. Você me perguntou o que significa o Pasquim. Isso é com você. Para mim foi muito divertido, extraordinariamente traumatizante. Bola, se eu estava no Rio, é para traumatizar. Se eu quisesse ficar bem, teria ficado aqui em Londres, estou aqui nesse jardim. Mas você acha que o Brasil tem lugar para não o mesmo Pasquim, mas para um outro Pasquim? Quer dizer, um grupo de intelectuais inteiramente boêmios no bom sentido, descompromissados, escrevendo o que quer, gozando tudo. Quer dizer, o Brasil não está muito rígido, muito formalizado, não? Eu tenho que perguntar a você, teve uma experiência recente para a qual colaborei, porque, novamente, eu não uso a palavra patota, e só o pessoal que comprava o Pasquim, não que fazia o Pasquim, que usava. Patota nunca ninguém usou isso, Pasquim, e se usasse era demitido sumariamente. Mas, enfim, recentemente o nosso querido Ziraldo não tentou, acho que posso falar, pode. Bundas. Exatamente. E foi um retumbante fracasso. Não deu certo. Então eu não sei, o diário, tinha Caceta Popular e o Planeta Diário. Fundiram-se, fizeram Caceta Planeta e acabaram fazendo, tudo bem, eles são certos, fazendo televisão. Então aí depende se o público, o comprador, se eles têm ou não interesse. Eu acho que o problema é de quem chega na banca e escolhe, isso é engraçado ou não. Talvez eles prefiram em doses moderadas, na página, na primeira página, ou na página lá dos editoriais. Talvez eles prefiram entrar na internet e entrar naqueles vastíssimos sites do Milor Fernandes que não acaba mais. E as pessoas mais velhas começam a idolatrar o passado e vivem um tempo em que elas vão idealizando cada vez mais. E tem pessoas raríssimas, feito o Ivan, que ele vive num período do Rio de Janeiro que vai entre os anos 40 e no máximo até os anos 60, nem isso. Então tudo gira em torno desta vida do Rio de Janeiro, desde o mais profundo bafão do Rio de Janeiro, você entende, até as coisas mais populares, a Fada Santória, a chanchada de cinema, né? E com este melê, com esta mescla de coisas, ele faz um produto genial, porque, resumindo, Ivan Lessa é um gênio. Você acha que está faltando graça um pouco no jornalismo brasileiro? Porque nós tínhamos, nos anos 50, 60, 70,
Nós tínhamos muitos humoristas, né? Sérgio Porto, tivemos antes ainda o pai de todos, o Barão de Itararé, que era engraçadíssimo, né? Um gozador. O Diniz, eu acompanho, eu gosto de humor. Não é, pelo amor de Deus, me entenda, eu não me considero um profissional da imprensa, eu continuo sendo um freelance. Sim, mas De várias coisas, mas peraí, então deixa eu vou chegar lá. Eu quero dizer o seguinte, eu acho, ok, serei breve, e todo mundo ri. Ivan Lessa pode chegar, serei breve, disse o Ivan Lessa, e todo mundo, quá. Olha aqui, seguinte, eu acho que falta bater com força. Eu fico vendo o charge, sem citar nomes, aquela coisa toda. Eu estou aqui, em Londres, você tem uma tradição, a tradição da charge política, do punch e do punch porrada, exatamente. e o punch de um senhor chamado James Gilray, de fins do século XVIII e início do XIX. Meu Deus do céu, se você pegar uma caricatura desse homem, o que ele fazia com o rei, o rei tinha direito a mandar decapitar na hora, corta a cabeça desse imbecil, entendeu? Mas é de uma violência extraordinária. Nós estamos há 2 semanas das eleições. Abra qualquer jornal, as charges são de uma violência. Quer dizer que está faltando punch, está faltando bater forte. Porrada. Porque o punch, na verdade, era aquele marionete. Mas é o punch no sentido de porrada, de bater com força e ir na jugular. Eu falei que não ia citar nomes, mas há pouco eu recebi na semana passada o último livro do Jaguar, Confesso que Bebi. Acho muito bom, né? Quem me trouxe foi um sujeito que eu conheço, foi uma voz no telefone, que é o Aroeira. Sim. O Aroeira eu fiquei conhecendo através do Buda. Desenhista. Mas um grande desenhista. E eu dizia, na troca de e-mail com o Ziraldo, bate-papo com o próprio Sérgio Augusto e com o Jaguar. O Jaguar não responde e-mail porque eu acho que ele não entende nada. Assim. Ele não sabe. Ele dita para a senhora Jaguar a série, parece que ela que digita e tal. Mas eu falei, olha, esse rapaz é muito bom, vai por ele, que ele está na trilha certa e tal. Então eu tenho muita admiração por ele. Eu disse que não ia citar nome, eu acabei de citar, mas eu acho que ele está na clave certa. É por ali, senhor. E o jornalismo escrito, eu acho que está talvez mais violento do que a nossa tradição que você citou. Sendo mais bem comportado. Está muito bem comportado demais. Não é que seja para chamar xingando a mãe. Mas então vamos lembrar, por exemplo, o festival de besteiras que assola o país. Meu Deus, era apenas festival de besteira. O Sérgio pegava o jornal e ia botando as besteiras. Não havia uma violência extraordinária. Não estou pedindo a violência extraordinária. Porque se chama de violência extraordinária, pelo que eu tenho visto na net, vem alguém do governo e fala assim, fascismo, tá entendendo? Não, pera lá. Então, as regras do jogo, vale. É democracia para isso, claro. Tem que bater. Para ouvir coisas agradáveis. Sem dúvida. E o humorista, meu Deus, o livro aquele, né, velho, o popular ai governo, sai contra. É isso aí, o humorista, dizer, rir a favor, fazer o humorismo a favor, as melhores piadas a favor de FHC. Não tem. Edicional. Não existe, esse não tem. Você estava falando, você mencionou de passagem uma grande figura que já se foi prematuramente, Paulo Francis. Vamos dedicar aqui alguns minutos ao nosso Francis. Justiça. Como é que você o conheceu? Como é que foi a relação? Intempestuosa. Mas eu conheci Paulo Francis de uma maneira sensacional. 1953. Havia o Estúdio 53, era um grupo fazendo teatro. Um pouco mais que experimental, porque era um teatro Silveira Sampaio na Praça General Osório. A Praça General Osório, pré-grátis, se não me engano. Mas então eu era aquilo que chama de stage door Johnny. Eu estava de olho numa moça que trabalhava no Estúdio 53, que levava 3 peças. E quem dirigia era o Carlos Alberto Murtinho, irmão da Rosa Maria Murtinho. Eram 3 peças, era o caso do vestido, do Carlos Drummond de Andrade, o caso do chapéu, do Machado de Assis, e uma outra peça sobre futebol que eu não me lembro de quem é no momento, não vem o caso. Mas em suma, então eu estava rondando teatro e tal, na hora de acabar, e um dia o Baby Murtinho, Carlos Alberto, falou, você conhece aqui um amigo nosso que está nos ajudando na bilheteria? Na bilheteria? O Paulo Francis era o bilheteiro. Mas iluminava também, ele iluminava. Com panache, né? Vendia o bilhete. Mas aí ele já tinha feito o teatro de estudante,
com o Pascoal, já tinha feito a excursão do Nordeste, onde ele fazia o Frei Lourenço em Romeu e Julieta, no teatro segundas-feiras do Copacabana Palace. Ele já tinha sido crítico, não? Não tinha. Eu me lembro do Francis levar em casa a primeira crítica que o Francis fez para... Acho que para o Hélio Fernandes, da revista da semana, te digo então, é fácil ver o ano. Era a crítica ao filme Júlio César, com o Mankiewicz. Exatamente. E então o Francis vai, que negócio, a primeira matéria e tal, o Francis relendo. Aí o Francis vai para o Diário Carioca e tal. Bom, isso é a carreira do Francis, que é essa amizade. Fiquei amigo do Francis na base do pessoal do Estúdio 53. Aí, então, eles remontaram o espetáculo no Clube de Regatas Vasco da Gama, ali na Lagoa. Aí eu participei. Eu fazia um cavaleiro na praia, fazia um papel pequeno. Eu fazia. Telmo Martins fazia um papel pequeno, ele odeia que ele fale, né? Napoleão Muniz Freire, Cláudio Correia Castro, recém-chegado da Europa, e o Paulo Francis lá iluminando. Aí fiquei amigo de Paulo Francis com os interesses comuns, literatura, poesia, sinuca, futebol, porque o Francis era muito versátil, aquele negócio do Francis não era o tempo todo. Eu não vejo. O Francis eu queria muito, ele era do Flamengo doente, brigávamos horrendamente, eu sacaneava muito dele, que o Flamengo, freguês do Botafogo, esse é nosso e tal. Então ficamos muito amigos, a amizade foi solidificando a partir de 54. Escutar disco e botequim, mais tarde quando havia um dinheirinho, então as boates e tal, tá entendendo? E como é que vocês conviveram, você aqui em Londres, ele em Nova York? Mas aí bom, o Francis vinha todos os anos a Londres, não por minha causa, porque ele realmente continuou a vida toda vidrado por teatro. Vidrado por teatro e vidrado pela ilha. Eu sempre dizia, Francis, você tinha que estar aqui. Está na ilha errada, então. Você errou de ilha, rapaz. Exatamente. Mas o Francis sabia administrar a carreira dele. Ele funcionava muito mais em Nova York. O Francis não dá para fazer um diário da corte estando na verdadeira corte de St. James. Exatamente. A corte nossa é Nova York. Ele estava certo. Então ele vinha todos os anos se via. O Francis é padrinho de minha filha. Já estava em Nova York, eu nasci minha filha em 75 e eu estava no Brasil. Mas aqui nos vimos muito. Eu fui várias vezes a Nova York, claro. E depois então o Francis, com dinheiro e tal, me ligava praticamente todas as semanas, ficava horas. Antes de gravar o programa dele na Globo, ligava da Globo, que ele não é besta. Agora pode ser revelado. Então, quer dizer, essa é a parte pessoal do Francis, muito amigo meu. Brigamos várias vezes, tivemos brigas feias, nada de porrada. Não vamos deixar de falar, uma bobagem. Hoje em dia, você fala assim, mas que desperdício. Por isso que hoje em dia eu não brigo com ninguém. Amigo não há questão. Amigos tudo. Não, se você me fizer uma safadeza horrenda agora, por exemplo, botar no ar isso que a gente está falando, eu continuo falando com você normalmente, Alberto Diniz. Isso vai ao ar exatamente como está. Mas mesmo assim não vou brigar com você, Alberto Diniz, não adianta. Agora não. Um pouco mais de Francis. E como é que você viu, quer dizer, o Brasil sem Francis, né? Porque ele com aquelas contradições dele, inclusive uma certa mudança de ponto de vista ideológico, né? Ele teve essa coragem ousou mudar, não é? Mas, Dini, você já reparou, eu não sei se naquela agitação, aquele agito constante que é o Brasil, que 24 horas depois tudo está esquecido. Eu aqui só constatei esse fenômeno uma vez, já chego lá. O Francis foi-se, é isso aí. Né? Ele era. Já foi. Passar bem. Como dizer assim, de Almeida, bateu com as 10. E tudo bem, de vez em quando um amigo vai se lembra. Então, o Mário Sérgio Conte, que é outro grande amigo meu, eu me lembro que há uns 2 anos ele fez mais ou menos a mesma pergunta, em termos informais, no telefone, ou numa das vezes que eu ia a Londres. Assim, vem cá, e Francis, não se fala dele. Eu falei, mas o jornal não pode abrir espaço e fala assim, e Francis? É como aqui em inglês comemora tudo. Tá entendendo? Daqui a 5 anos vem 2 sujeitos aqui e falam assim, aqui no dia tanto de maio, Alberto Diniz e Van Ness, eles conversaram. Vamos botar umas flores. Exato. Então, tudo ganha uma placa ou flores. Mas então, quando tiver um número redondo, né? O Francis foi em 4 de fevereiro de 97.
Então, quando fez 4 anos, você espera alguma coisa e tal. Quando vem um número, o múltiplo de 5, ano que vem, talvez. Tal. Mas eu acho que já foi. Você vê entre os novos talentos do jornalismo, da cultura brasileira, um novo Francis, alguém assim ousado, atrevido, com panache, né? Porque, sobretudo, ele tinha um grande panache. Você vê alguém como ele? Eu acho que eu estou ficando velho, tá vendo? Em primeiro lugar, seria um erro querer ser um novo Paulo Freire. Claro. Não é verdade? Seria um erro. Agora, você ter os elementos que o Francis tinha. Ele vinha e dizia, a parte de disparates, que era uma boa parte do que ele dizia, entendeu? Mas ele dizia com uma autoridade, tá entendendo? Panache, né? Com muito panache. Fui um caminhei para a janela, subindo o Tannhäuser e tal, não sei o que lá, vendo a neve cair. Eu falei, Francis, mas subia o Tannhäuser aí, quero ver, mas subia esse negócio aí. Não subia nada, para derrubar. E nós nos divertimos, né? Ele ria com você, estava rindo também, entendeu? Ou então, quando ele dizia assim, o melhor restaurante de Nova York é o, dava o nome daquele italiano lá perto dele, era Gianni, né? É que ele ia sempre lá. Mas é como se eu chegasse para você e falasse, ô Dines, você vai comer o melhor espaguete da Europa. É porque o restaurantezinho aí do lado que eu como é mentira, não é o melhor espaguete da Europa. Mas olha aqui, Dines, aqui do lado tem um espaguete razoável. Mas o Francis ia com aquele vozeirão dele, o vozeirão de escrever a clave, a embocadura dele, né? E mandava ficha. Ele falava em caixa alta. Mas ele conhecia muito o leitor brasileiro, ele sabia muito como passar a perna, no melhor sentido da palavra, como driblar, como passar a perna no bruto. Apesar de uma aparente falta de cintura do Francis, mil outras coisas, que ele era muito ingênuo, o Francis um dia antes do Francis morrer, ele fazia, pegava, sabe, não enganei um bobo na casca do ovo, o Francis caía inevitavelmente de qualquer coisa que dissesse, muito, ele era muito ingênuo, E muito sensível também, é quase uma criança. Muito, e aí então, foi uma das poucas pessoas que eu vi quando o sucesso do Francis fez bem, subiu a cabeça de uma maneira saudável. Ele ficou, eu estou tentando evitar a palavra em inglês porque estou cansado de abrir jornal brasileiro e ver tudo em inglês. Não pode usar. Ele ficou mellow, ele se adoçou com o tempo e com o sucesso material e de repercussão. Principalmente, aí um negócio curioso, você que poderia me explicar, com o Manhattan Connection, que era um negócio para uns... Mas era um equivalente a um filme cult. Você que foi crítico de cinema, que gosta como eu gosto de cinema, é uma paixão que nós dois temos com Paulo Francis, né? Ficamos horas falando sobre cinema, e quando a gente acabar aqui nós vamos falar também. Mas o Francis, então, o Manhattan Connection era um programa cult, porque não é um programa que eu saiba que entrasse em horário nobre na Globo. No entanto, em Portugal, você conhece Portugal, eu chego em Portugal, mas os jornais, entendeu? Quando passou a ter cabo ainda. Mas os jornais que eles sabem, este é o melhor programa que já é feito, isto serve de modelo para a televisão portuguesa, entendeu? Então, um sucesso extraordinário. E o Francis tinha noção disso. E o Ivan é uma figura especialmente fantástica, porque ele por exemplo, ele era o respondedor das cartas do Pasquim, que era o jornal que recebia. Eu já trabalhei há 40 anos que eu trabalho em imprensa, nunca vi um jornal receber tanta carta. Eram pilhas, parecia que, assim, correspondente do Roberto Carlos, entendeu? O Ivan, sabe o que ele fazia? O respondedor das cartas, pegava tudo e jogava no lixo sem ler. E inventava cartas, e esculhambava os leitores imaginários que não existiam, entendeu? É uma coisa maluca, né? E ele era, o personagem que ele criou é o Tavares, que era o respondedor das cartas, tinha a Marli, que era a mulher, é um personagem muito próximo do atual Agamenon, do Globo.
falando sobre as novas gerações, você não acha que está faltando um pouco de leitura? Quer dizer, o Francis passou aí algumas décadas debruçado em leituras, e em cima dessas leituras ele pôde... Mas é tudo isso. Aí o Francis, aí então não precisa de Wagner, ou de Thomas Mann, ou de Ezra Pound, você está entendendo? Vamos ficar no nosso Machadinho mesmo e tal. O que eu acho que falta um português muito básico, a coisa mais básica do que parece. O jornal, aquela coisa toda, eu vejo coisas que eu fico muito impressionado. Que com essa revolução tecnológica, informática, então hoje, nessa hora, eu já passei os olhos nos 3 jornais e meio, nos 4 jornalões brasileiros. Vi a primeira página, li os colunistas de minha preferência e dei uma chegada no notícias importantes. Então, de repente, você vai sentindo absurdos aqui e ali, mas absurdos de português, de ouvido e tal, tá entendendo? Então, para citar alguém que eu admiro, nós falamos de humor também, eu estou sendo injusto, eu sou fã de cabresto do Luiz Fernando Veríssimo, tá entendendo? Eu acho impressionante. Nossa Senhora, são 6 por semana, muito bom, mas muito bom mesmo. Ele não resolve bater, bate com força, tá? Ele teve férias há pouco, voltou com a corda toda, ele emplaca assim. A média é que é fogo para quem escreve 6 vezes por semana. Então a média do Luiz Fernando, de 0 a 10, que é negócio de colégio, ele bate serenamente no 8,5, constantemente, talvez 9. Agora me diz uma coisa, você falou nesse negócio de bater e tudo, você não acha que ultimamente, porque aquela geração do pessoal que batia e muito engraçado, eles não tinham muitos compromissos partidários, não tinham assinado carteirinha em nenhum partido. Hoje, alguns já têm, quer dizer, eles batem seletivamente. Você não acha que isso prejudica a graça? Porque você sabe que vai bater num e não vai bater em outro, né? Você não acha que tem um pouco isso hoje, né? Olha, deve ter, em primeiro lugar, porque eu faço uma confusão enorme com os partidos lá. Faço muita confusão. PFL, PFL, PP. Honestamente, eu faço confusão, não estou querendo ser engraçado. Então, vamos dizer, naquela época você tinha lanterneiro, mudenista, tá entendendo? Era palavrão. Trabalhista, mas você tá entendendo? Então nós estávamos mais ou menos divididos. 2 partidos dá, os americanos estão se dando com 2 partidos muito bem. Os ingleses têm 3 partidos, na verdade, sim, são 2, é isso mesmo. Porque então dentro de cada partido você tem, daqui a 2 semanas tem as eleições. Você tem então o Partido Trabalhista, que esse é um partido, é um governo de direita, do centro, entendeu? Você tem a de esquerda, exatamente. Então dentro de cada partido oculto, você tem umas 3 ou 4 facções. Deixa eu lembrar a você que o Churchill, meu Deus do céu, o Churchill, né, parlamento, primeira fila, centro do gabinete. Então ele falou assim, mas os inimigos, seus inimigos, ele falou, não, peraí, ali na minha frente está a oposição, os inimigos estão aqui. Do lado atrás, são os backbenchers. Backbenchers é a bancada, o pessoal... Não, é o baixo clero. É o baixo clero. A tradução de backbench é baixo clero. Eles são os deputados que estão lá atrás, que não são membros do gabinete, como aqui tem ministro adjunto, que não acaba mais, tá entendendo? Então, olha, não, esses são inimigos, ali é a oposição. Tudo bem. E aquilo é a mãe parlamento, é o melhor público inglês do mundo. Eles saem de lá e vão tomar o seu porto, ou gin tônica, tá entendendo? E rindo muito, se divertindo, mas tudo bem, mas então você vai encontrar 6 partidos ou tendências. E na hora de votar, como é o meu caso, você vai votar nessa sua tendência, naquilo que você acredita, e vai votar também, por exemplo, aqui onde nós estamos sentados, esse jardim é muito bem cuidado, eu pago por ele, eu pago os impostos. Eu tenho um deputado que me representa. Esse deputado, uma vez por semana, ele está no surgery dele. Vem de porque onde eu circunscrição. Mas assim, não, o surgery realmente vem de cirurgião. Sim. Seria o consultório que ele recebe. Então vai lá e fala, que negócio é o seguinte, eu estou pagando uma fortuna pelo jardim. Outro dia eu estava lá com um amigo sendo entrevistado para uma televisão famosa, né? E veio uma senhora me incomodar.
Então ele toma nota, vinha aqui e fala assim, olha, o pessoal do lixo está atrasando, então você tem acesso a esse camarada. Quer dizer, há uma representação. É a representação. E aí é que entra a dificuldade. Eu posso ter o meu, no caso, nós estamos em Kensington e Chelsea. Nunca ter um deputado trabalhista por essa circunscrição eleitoral. É um lugar, é um safe seat, quer dizer, é garantido para os conservadores. É mais conservador. Não, é garantido, não tem problema. E um ótimo, no caso, é um ótimo deputado. Mas eu não votaria Partido Conservador aqui. Então você tem que fazer, é bem coisa de inglês e de país que não tem uma Constituição escrita. Você tem que manter um equilíbrio, é uma jogada sutil que dura séculos. De checks and balances. Você tem que conferir e manter o equilíbrio. Isso exige uma ginástica mental, entendendo? Em que facilita a democracia e facilita o seu, meu Deus do céu, vou ficar pretensioso, paca. O posicionamento no mundo, ou seja, na polis. Na polis é a cidade, meu filho, política. Diz respeito às suas cidades. Você acha que esse sistema tão bem equilibrado, que já resiste há tanto tempo, ele poderia se aplicar, é aplicável ao Brasil isso? Porque nós temos também uma democracia representativa e tal, teoricamente, né, no papel. Como é que isso poderia... Eu não sou Madame Ivone, espírito evidente, honestamente. Não, mas o Brasil é um país tão estranho que tudo é aplicável e nada é aplicável ao mesmo tempo. E nada é aplicável ao mesmo tempo. Você está entendendo? Então, eu me lembro que eu cheguei no Rio de Janeiro, fui lá na Avenida Atlética, todos os aviões, a parte voltada para o mar, pintados de preto. Chamava aquilo de blackout. Hoje, antes de descer para cá, para conversar com o senhor, eu vi lá, não, estão falando o apagão. Então, eu consegui, pelo menos, nesse curto espaço de 46 anos, conseguiram produzir blackouts por apagão. Eu acho uma conquista. E no superlativo, né? Fosse o sambista blackout, o Otávio, coitadinho. Hoje eles chamar-se-ia apagão, cantaria, lá vem o general da banda, tá entendendo? Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, hein? Retomando o posicionamento, não voltando à vaca fria, entendeu? Eu acho que tudo é aplicável, eu não sei se estaria certo. Aqui eles reclamam um pouco de não haver a representação proporcional. Com uma certa razão, porque é a base, não, o primeiro a passar. É como, meu Deus, agora lá nos Estados Unidos, o Bush não tem maioria, não tem nada, mas ele foi o primeiro, é isso aí, dane-se. Vamos bola pra frente, que atrás vem gente, é isso aí. Ele tem uma qualidade que eu acho muito legal, que ele tem um texto assim totalmente cheio de swing, cheio de balanço, um negócio ritmado. Ele tem o gosto da palavra, né? Independente do conteúdo, eu gosto muito de ler o texto porque o som é muito bom. E o Ivan Lessa, nesse negócio do som, é sensacional. Ele tem como eu falei, tem um swing, um balanço. O texto dele é muito cheio de ritmo, de contraponto. Eu não sei, coincidentemente o Veríssimo também tem a coisa musical. Ele é um autor de bom ouvido, né? Ainda por cima toca saxofone. E o Ivan Lessa é bom cantor também. Eu acho que tem a ver, o cara tem que ter bom ouvido. Vocês têm que ver o Ivan Lessa imitando o Billy Eckstine. Ivan, e a imprensa inglesa, hein? Afinal, o Observatório da Imprensa, teoricamente, deve tratar de imprensa, e eu tenho a impressão de que é a nossa razão de ser. Como é que você vê, eu não digo a imprensa brasileira, mas a imprensa inglesa, não é? Como é que você é um devorador de jornais? Mais ou menos, Diniz, vou dizer mais ou menos porque eu tenho um jornal que eu compro na porta do metrô, a senhora já me conhece, ela já entrega, fala, o morning lá é o Guardian. The Guardian. O jornal é esquerda. É o jornal de centro-esquerda. É, o jornal de esquerda. Porque é impossível o The Times. Não dá mais para ler jornal do mundo, é impossível. Realmente é um pouco demais.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte, evidentemente que eu dou uma conferida. Agora, a opção, você vê, você tem 13 jornais diários, 13, sendo que desses 13, 5 são jornalões. O jornalões é aquele que você tira o chapéu, é broadsheet. É, broadsheet. Guardian, Times, Daily Telegraph, Financial Times, está entendendo? E o Independent. O Independent é um jornal, foi um jornal sensacional. Foi sensacional. Visual é um jornal que já nasceu pronto. Essas coisas que você entende mais do que eu, é um fenômeno muito estranho. Mas está vendendo 200 mil, é pouca coisa. Para cá é pouco. Para cá é pouco. Quem ganha é o Daily Telegraph, conservador, que vende 1 milhão. Em torno de 1 milhão. O Guardian está em volta dos 400 mil. O Times aí é que entra o negócio do Manda. Como o Manda ganha uma fortuna como todos os outros jornais dele, ele tem o Sun vendendo quase 3.500 tabloides, sensacionalista. 3.500.000 exemplares por dia. O News of the World tem mais de 4 milhões, meu querido. Só para lembrar o telespectador, o Sun foi o jornal que foi pegar lá o Biggs e trouxe ele para cá. Né? Exatamente. Esse aí, você tem uma ideia. Esse é o Murdoch, né? É o Murdoch. Mas então o Murdoch pode se dar o luxo. Então durante os jornais estão a 45 pence, quase meia libra. Ele, então, durante 6 meses, ele vende o jornal por 20 pence, porque ele pode pagar com o News, o que ganha fatura com o News of the World, com o Sunday Times, com o Sun. Ele faz uma concorrência desleal. Isso é safadeza. Ele faz guerra de preços mesmo, que é uma coisa, um dumping que em jornalismo é... É dumping, né? É dumping. Então isso reclamo, mas aí é que está outro negócio também. Nós temos mania também, o ombudsman, eu acho natural haver um observatório da imprensa, coisa toda. Você aqui não tem. O Guardian tem uma sessão. Tem. Uma sessão. Segundas-feiras, né? Chama-se Open Door, porta aberta. O que mais? Ele traz o leitor para dentro do jornal. Não só como é feito, mas de vez em quando, mas não é apenas aquele negócio de ficar dizendo, nós erramos. Como é? Como é? Você fala assim, olha, nós erramos ontem, nós escrevemos Kerouac com J e não tem J nenhum. O Guardian é conhecido pelos pastéis. É mesmo? É, tanto que o Private Eye, o hebdomadário satírico humorístico, só chama de Ground-Yard. Porque é capaz de errado, faz um pastel no título de se copiar. Mas, enfim, então, você tem notas de esclarecimentos embaixo da sessão de cartas, diariamente, e uma vez por semana você tem esse cavaleiro Ian Mays, que dá uma conversa com o leitor. Mas aquele negócio de dizer assim, não, nós não demos o espaço correto, não é justo chamar fulano de tal coisa e tal, mas isso não tem muito, não, nem vejo necessidade. Porque eles ficam mais na coisa, na observação maior, né? É, na observação maior. Aqui você não tem, eu nunca vi, não há morto, eu nunca abri um jornal inglês, eu vi um sujeito morto, tá entendendo? Então o tabloide aqui é mais na base das celebridades ou pseudo-celebridades, gente de televisão. Erotismo e tal, um pouquinho. Erotismo são as moças peitudas na página 3 com seios cobertos. Capa do Pasquim, 1972, digamos assim, para o general Juarez Paes Pinto aprovar. Não, bota o ratinho, o bico do seio da moça, porque assim não pode e tal. Blá, blá, blá. Isso era o Pasquim da censura. Mas você acha uma boa imprensa? Quer dizer, Eu acho muito boa, eu acho rica, eu acho que é representativo. Eu vou mais longe. Eu não sou contra, não que eu compre, mas eu não sou contra o tabloide. Eles dão muito destaque, então as coisas pop. Desde essa menina Jerry Halliwell, que casou, ou a outra Spice Girl, que casou com o jogador de futebol, David Beckham, e o que andaram fazendo, tá entendendo? De vez em quando, o deputado flagrado no vinho de amor, frequentava prostituta, tudo bem. Eu acho, honestamente, deixa eles lá, tudo eles escrevendo, tem que escrever com padrão mental. O Sam gosta de você, por isso o Sam trouxe Donald Biggs à justiça. A justiça. Enfim, tá entendendo? Ao mesmo tempo, eles têm umas saídas formidáveis. Você, como jornalista, pelo menos pode apreciar. Por exemplo, eles têm algo que entrou para o vernáculo, na Guerra das Malvinas, ou Falklands, quando os ingleses afundaram erradamente o Belgrano, que estava fora da zona de exclusão. Aquele encoraçado. Exatamente, o Belgrano. Então a manchete do Sun era simplesmente
Seis letras. Gotcha. Nós o pegamos. Te peguei. Esteja preso. Peguei. Entendeu? Então tem um negócio assim, hoje você fala gotcha, você lembra exatamente dessa capa do Santos, que já tem, meu Deus, 19 anos. Então tem umas coisas de inventividade, os próprios jornalistas respeitam e acham graça. E vão mais longe um pouco. Em geral, o Potan, as coisas que normalmente você leria em coluna social de fofoca, é tudo verdade. O deputado conservador que tinha uma amante e tal, e pegava o sapato dela e fazia determinada coisa com o sapato dela, batata. É mesmo, em geral é verdade. Por que com essas leis terríveis de injúria, calúnia e difamação, se você pega pagar 500 mil libras ou 4 milhões? Se estiver errado, né? Exatamente. Cada jornal tem uma bateria de advogados lendo parágrafo por parágrafo de cada edição. O advogado ganha uma nota. Ó, aqui é perigo, aqui você está perigo. Me diz uma coisa, estamos falando em jornalismo, em literatura, um pouquinho de música, porque você conhece a música popular brasileira. Como é que você está vendo a música brasileira? Alguma coisa chega a você que te dá vontade de comprar, de ligar para o amigo para trazer? Muita. Coisa nova? Coisa nova, nem tanto. Aí eu fico dependendo do bom gosto dos amigos. Você me trouxe, assim que você falou, esse é bom, eu acredito em você, vou lá dar uma conferida. Mas esse é nosso do Observatório, que é o Ney Lopes, já esteve aqui no programa. Né? Pois é, então ele não chega a ser novo, mas em geral, por exemplo, eu gosto muito de música americana, então estou sempre comprando a minha turma. Mas qual é a sua turma americana? Na minha já é um vocalista. Eu gosto de jazz, mas eu gosto muito de letra. Eu poesia, então literatura, eu fiquei em música cantada, tive um dia ambições de ser cantor, e mais precisamente pertencer ao conjunto vocal. Fiz o Jânio de Freitas. Eu invejo o Jânio de Freitas não só os méritos profissionais de jornalista, mas como o fato de ter sido participado do conjunto vocal chamado Os Namorados. Mas enfim, então eu fiquei nos vocalistas. E morreu tudo. O clube, a sociedade dos cantores mortos. E vai tudo saindo em CD. Essa semana mesmo comprei o King Cole Trio, 43, 44. O que eu pedi? Falei, Dini, você tá vindo? Se você encontrar aí um Dircinha Batista, que saiu numa leva do Odeon, nessa leva do Odeon saiu Dircinha Batista, Ivan Cury, Silvio Caldas, não sei se os brasileiros sabem, espero que saibam, mas ontem, 23 de maio, estaria fazendo 93 anos. Não sabem porque eu vi no UOL um site de Carlos Renault, que tem um site muito interessante com música, você vai lá e escuta a música todinha, tá entendendo? Então entrou lá. Mas coisa nova você tem? Coisa nova, então digamos assim, o que tiver de Aldir Blanc, eu sou fã do Aldir Blanc. Ivan, eu acho que ele é seu amigo, o Diogo Mainardi. Muito, eu não mencionei até agora. Pois é, então por isso que eu trago ele. Ele escreveu há poucas edições da Veja, um negócio muito interessante, porque ele vive há muitos anos exilado também, num outro lugar, que é Veneza, né? E ele disse que quando a pessoa, e sobretudo o brasileiro, sai do seu ambiente natural e vive no exterior, ele deve, a cada 10 anos, talvez, trocar de lugar, de cidade, porque para ele permanentemente se sentir um visitante. Quer dizer, já que ele cortou as raízes, então ele deve estar se renovando permanentemente. Faça aí uma avaliação desse raciocínio do... Olha, isso me cheira um pouco anos 50, Beat Generation, Jack Kerouac, pé na estrada. Aí entra a idade do Diogo. Não, ele está querendo também sair de Veneza, parece ele que... Ele está querendo sair de Veneza, há outros motivos pessoais também para ele sair de Veneza. Podemos. Mas a tese eu tenho a impressão que aí ele está mais ou menos como a gente, provocador, levantando uma tese, que a pessoa não deve ficar no mesmo lugar e tal. Não se sentir, quer dizer, se sentir o eterno visitante, né? Quer dizer, a partir do momento em que você está num lugar e já abriu as malas e está tudo arrumadinho... Mas eu descobri que eu era um visitante cá nessa terra aos 12 anos de idade, ou talvez antes.
Agora, o fato de mudar a paisagem, o clima em torno, é meramente circunstancial. Quer dizer, você tem que ser por dentro. Por isso então que a indústria do turismo cresceu, porque as pessoas saem, vão a um certo lugar e falam, que beleza! Miguel Ângelo pintou lá em cima. Depois volta para casa e vai para a cozinha, 9 às 6 e tal, compra o jornal na porta do metrô. Não tem por onde, nós somos todos burgueses e a gente quer isso. Né? E não estaria na hora de você reconhecer ou reencontrar o Brasil? Não, agora não dá mais. Não dá mais? Não dá mais. Porque... Mesmo que você fosse... Não, olha, eu já pensei. Sabe qual é o meu sonho? Um dia você ir ao Brasil de óculos escuros, não é? Passando ver. Não. Você jogou um apagão em cima de mim, né? Jogou. E deu por ir no apagão, né, gente? Não, eu não quero que você seja reconhecido. E passar os 15 dias no Rio e depois em São Paulo, sem ser reconhecido, não gostaria? Não, reconhecido não seria de qualquer maneira. Não, depois desse programa fique certo. O problema é eu reconhecer. Reconhecer porque o negócio é o seguinte. Como dizer isso? Ô Dines, se tivesse sido aos 10 anos, o negócio vai doer muito. Porque eu gostava demais daquilo. Mas então não é o saudosista que estava falando. Então nós falamos em França, usamos a palavra elan, tá entendendo? Então eu vivia como vamos dizer, ir à praia no Arcoador, digamos assim, ou Copacabana ou Ipanema. Meu Deus, eu sabia, né? O samba do Ataúfo, eu era feliz, não sabia, não se aplica a mim, ao contrário, eu era feliz e sabia na hora, no momento. Aquilo era de uma intensidade orgiástica, tá entendendo? Era naquele momento, quer dizer, eu vivia molhado, mas molhado não só da água do mar, no bom sentido, lato senso, tá entendendo? No seu mais amplo sentido. Era um tesão, se me permite a palavra, tá entendendo? Então eu sabia disso, então eu não estou fantasiando o meu passado. Então quando eu vejo o que fizeram, ou o que fizeram, parece que eu estou culpando alguém, vamos dizer assim, o que o destino cruel impôs, falamos em termos de telenovela, pior radionovela, né? Eu não quero, Praça General Osório com grade, esse jardim com grade, tudo bem. E não, Praça General Osório, eu tenho uma Praça General Osório da mente, da imaginação, entendeu? Que vai, às vezes, vai mudando, inclusive, às vezes, talvez eu tenha minha fantasia na minha cabeça. Entendeu? Ivan, mas essa guerra civil que você, com seu ouvido, capta também daqui, que está ocorrendo lá, você não poderia ajudar, eu não digo a encerrá-la, mas você ajudar as partes, dando uma passadinha por lá, pegando algumas coisas. Quer dizer, porque o Brasil precisa desses sensores com S, quer dizer, essas pessoas com sensibilidade, e você é um desses aparelhinhos com capacidade para pegar, não é? E você está aqui, quer dizer, está sendo, eu diria, desperdiçado, porque se estivesse lá poderia estar produzindo mais e afetando mais. Você não vê essa coisa do dever? Mas olha aqui, aí eu tenho, admitindo as minhas fraquezas, se eu lá estivesse, eu realmente eu recebi o livro Jaguar Seus Bares. Eu queria ir para o Jaguar. Vamos fazer o percurso desses bares todos. Eu ia para o bar com o Jaguar e falaria a coluna amanhã, falei assim, não sei não. Aí ia começar a atrasar, não mandava a coluna, tá entendendo? Eu falei, demite esse vagabundo. Mas você acha que a disciplina só existe aqui? Talvez eu não ter me disciplinado aqui. Então eu estou admitindo a minha humana fraqueza de lá, então talvez. Isso porque talvez durante 3 semanas, depois de 3 semanas, aquilo que eu já disse antes, assim, um chato de novo, tá de bêbado. Mas e se te sequestrarem? Bom, se me sequestrarem. E levarem para o Brasil? Bom, aí eu não posso fazer nada, eu vou amarrado. Aí eu não posso fazer nada. Se você agora sequestrar e levar, nada posso fazer, não sei. Paguem o resgate, por favor. Eles não estão brincando. Paguem o resgate. É o que eu faria. É uma ideia e eu acho que nós vamos ter que fazer isso com o Ivan Lessa. Sequestrá-lo e depois a gente paga o resgate e provavelmente ele vai querer ficar lá. Ele vai gostar. Boa noite.
de agora você pode assistir a um compacto de cada um dos nossos programas via internet. Veja a nossa homepage e participe.